E aí, pessoal, tudo bem? De volta com mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. E hoje a gente vai desvendar a mente de um dos caras mais polêmicos e brilhantes do iluminismo. Sim, estamos falando de Voltaire. Uhum. E para nos guiar nessa viagem no tempo, a gente vai usar o livro A Mente de Voltaire. Preparem-se para uma aventura intelectual que vai desde a infância dele até o legado que ele deixou para o mundo. É isso aí. A gente vai explorar tudinho. As ideias, os romances, as brigas, as polêmicas, tudo que fez o Voltaire ser o Voltaire. E o mais legal é que você não precisa ser nenhum expert em história para acompanhar a gente, viu? A ideia é justamente descomplicar a vida e a obra desse cara que influenciou tanta gente, de reis a revolucionários. É tipo um curso intensivo de Voltaire, mas sem a parte chata, sabe? Exatamente. Então vamos começar do comecinho. Nosso Voltaire, ou melhor, François-Marie Arouet, nasceu em Paris, lá em 1694. Nossa, ó, faz tempo, é. Pois é, mas as ideias dele nessas são super relevantes hoje em dia. Enfim, ele veio de uma família, digamos, de classe média alta. O pai era tabelião, tinha uma boa grana, a mãe tinha os parentes na aristocracia, mas morreu logo depois que ele nasceu. Já viu, né? Grama familiar desde cedo. É, e o Voltaire era um menino meio franzino, sensível. E ele já mostrava desde pequeno que tinha um talento para escrita, uma paixão pelas palavras. Imagina só, ele usou uma herança que recebeu para comprar livros. É, ele não era muito de gastar com besteira, né? Já dava pra ver que a cabeça dele é diferente. Tutor. E aí ele teve a sorte de ter um abade como tutor, que além de ensinar as coisas tradicionais, também apresentou Voltaire ao ceticismo. Ceticismo, tipo, duvidar de tudo. Mais ou menos. É. É tipo questionar as coisas, não aceitar tudo que te dizem sem pensar. E essa ideia de pensar por si próprio marcou muito Voltaire. Mas o pai dele queria que ele fosse advogado. Ah, o bom e velho emprego estável. Pois é, mas o Voltaire não era muito chegado a seguir regras, né? Ele queria mesmo era escrever, criar, debater. Aí o pai dele teve a brilhante ideia de mandá-lo para um colégio jesuíta, achando que ia botar o menino nos trilhos. Só que os jesuítas eram feras em lógica, em argumentação. E o Voltaire, em vez de se aquietar, se destacou nos debates. Tanto que os professores o chamavam de patife notável. Patife notável, que é apelido bacana, né? Pois é, já dá pra ver que ele não era um cara fácil. E ao mesmo tempo que estava lá estudando com os jesuítas, o padrinho dele, que era meio boêmio, o introduziu no mundo da literatura, da poesia, das É festas. aquele tipo de vida que o pai dele detestava. Imagina a cara do pai quando descobriu as aventuras do filho. Ele tentou de tudo para controlar o Voltaire, mandou ele para casa de um parente, mas não adiantou muito. Ah, mas a rebeldia já estava no sangue, né? Total. E aí, para tentar dar um jeito na vida do filho, o pai dele conseguiu um emprego para ele como pajem de um marquês. E nessa ele foi Putz, parar na Holanda. uma viagem diplomática, né? Isso. Só que, em vez de se dedicar à diplomacia, o Voltaire se apaixonou por uma moça chamada Olympe Rounoyer, a famosa Pimpette. E lá vem romance. E das fortes. Ele mandava cartas super apaixonadas pra ela, que teria sido pra França. Só que o pai descobriu tudo e mandou ele de volta pra casa. Mais uma tentativa frustrada de controlar o Voltaire. Controlar Voltaire era missão impossível. Aí, de volta à França, ele tentou a sorte na literatura, escreveu uma ode ao rei Luís XIII, mas não bombou. Que azar, né? Pois é, mas aí Luís XIV morreu e começou o período de regência, com um clima mais liberal em Paris. E o Voltaire, claro, se jogou de cabeça nessa atmosfera. Era a época perfeita para o sarcasmo e a ironia dele brilharem, né? Total. Ele começou a ganhar a fama de ser um cara brilhante, mas também meio encrenqueiro, sabe? Aquele tipo de pessoa que todo mundo adora ter por perto, mas que ninguém quer como inimigo. Exato. Ele escrevia poemas, peças e a galera adorava. E nessa época ele já demonstrava uma ambição de ser reconhecido como um grande poeta trágico. Ele tinha essa coisa de querer ser o melhor, sabe? E ele era muito produtivo, escreveu mais de 90 obras ao longo da vida. Caramba, que disposição. E era super versátil, escrevia sobre tudo, história física. E em 1715, ele lançou a peça Édipo e o poema épico Nirida, que aumentaram ainda mais a fama dele. E aí ele virou tipo uma celebridade, né? Qualquer piada inteligente que rolasse em Paris, o povo já dizia que era do Voltaire. Só que essa fama toda tinha um lado negativo. A gente sabe que nem todo mundo gosta de gente inteligente e bem-sucedida, né? Exato. E aí o Voltaire acabou rolando encrenca com o regente, o Duque de Orleans, por causa de umas sátiras que criticavam ele. E qual foi o resultado? Uma temporada na Bastilha, a prisão mais famosa de Paris. Liberdade indo pro ralo. Pois é, mas foi lá na prisão que ele começou a usar o nome Voltaire. Olha só que ironia. E depois de quase um ano preso, ele foi solto. E Édipo, a peça que ele tinha escrito antes da prisão, estreou e foi um sucesso absoluto. 45 noites seguidas em cartaz. O cara era bom mesmo. E com o dinheiro que ganhou com a peça, ele fez investimentos, emprestou dinheiro e até financiou o comércio de escravos. Nossa, que mudança de assunto repentina. E naquela época, o tráfico de escravos era visto como um negócio normal, infelizmente.
Mas enfim, o Voltaire não era santo, né? Ele era um homem do seu tempo, com seus defeitos e contradições. Faz sentido. Mas voltando à história, o Voltaire teve que sair da França de novo, dessa vez por causa de uma briga com um nobre. Mais uma. O que aconteceu dessa vez? Parece que ele teve uma discussão com o Duque de Sully, e o Duque, em vez de resolver as coisas como um cavalheiro, mandou uns capangas darem uma surra no Voltaire. Nossa, que absurdo. Pois é. E aí, para evitar mais problemas, o Voltaire se mandou para a Inglaterra. E essa viagem acabou sendo bem importante para ele, né? Super importante. Foi lá que ele entrou em contato com as ideias dos grandes pensadores ingleses, como John Locke, que defendia o empirismo. Empirismo, o que é isso? É a ideia de que o conhecimento vem da experiência da observação do mundo. E isso contrastava com o racionalismo, que colocava a razão acima de tudo. Voltaire se identificou muito com essa visão empirista, que valorizava a observação e experimentação. Interessante. E ele também cultivou a liberdade de expressão que tinha na Inglaterra, né? Sim, ele ficou impressionado com a liberdade de imprensa, de poder criticar o governo e a religião sem ser perseguido. E ele também gostou do sistema político inglês, que era mais liberal que o francês. E ele conheceu vários intelectuais importantes, né? Ele fez amizade com poetas, escritores, filósofos, trocou ideia com gente como Alexander Pope, o Jonathan Swift e o George Berkeley. E ele também estudou a fundo as obras de Isaac Newton, o pai da física moderna. E essa paixão pela ciência também influenciou o Voltaire, né? Com certeza. Ele se tornou um grande divulgador das ideias de Newton na França. E tudo isso que ele aprendeu na Inglaterra moldou o pensamento dele e influenciou as obras que ele escreveu depois. E foi nessa época também que ele conheceu a Madame de Châtelet. Émilie de Châtelet, uma mulher brilhante, super inteligente, que se tornou a amante e parceira intelectual do Voltaire. Ela era, tipo, a musa inspiradora dele. E muito mais do que isso. Ela traduziu obras de Newton, discutia física e filosofia com Voltaire, era uma mulher à frente do seu tempo. E ela também protegia Voltaire das perseguições, né? Sim, ela ofereceu abrigo para ele no castelo dela, em Cirey. E lá eles montaram tipo um laboratório, faziam experimentos, escreviam, recebiam outros intelectuais, era um centro de efervescência cultural. Que incrível. E foi nessa época que o Voltaire escreveu algumas das suas obras mais importantes, como Cândido, o Ingênuo e Micromegas, obras que criticavam a hipocrisia da sociedade, a intolerância religiosa, a guerra. Romances com humor afiado, né? Sim, ele usava a ironia e o sarcasmo para expor as mazelas do mundo. E Will Durant, um historiador famoso, disse que nos romances do Voltaire, os heróis são as ideias, os vilões são as superstições e os acontecimentos são, na verdade, reflexões. Nossa, que frase profunda. Né? O Voltaire usava a literatura para fazer a gente pensar sobre a vida, sobre o mundo. E ele não se limitava à ficção, né? Ele também escreveu sobre história, filosofia, ciência. Sim, ele era um cara multifacetado, super curioso, que se interessava por tudo. E ele mantinha uma correspondência intensa com várias personalidades da época, incluindo Frederico Cesena da O Prússia. famoso Frederico Cré. É ele mesmo. Eles tinham uma relação de amor e ódio, sabe? Parece que a vida do Voltaire é cheia de altos e baixos, né? Era. Mas voltando ao Frederico, ele admirava o Voltaire, convidou para ir para Berlim, para ser tipo um conselheiro real. E o Voltaire topou. No começo, sim, mas depois a relação azedou. O Voltaire não era de levar desaforo para casa e acabou tendo uns atritos com o Frederico. Aí ele teve que sair de Berlim, né? Teve. E aí ele se mudou para Genebra, na Suíça, onde escreveu mais obras importantes, como Ensaio sobre os Costumes e o Espírito das Nações e O Século de Louis Descartes. Ele não parava quieto, né? Tinha uma energia criativa incrível. E em Genebra ele também colaborou com Enciclopédia, um projeto grandioso que reuniu o conhecimento da época. E a enciclopédia foi tipo a Wikipédia do século XVIII. Exatamente. Só que muito mais difícil de fazer, né? Imagina, sem internet, sem computador. Quem que tem muita disposição para escrever tudo na mão. E o Voltaire, claro, participou desse projeto. Ele era amigo do Diderot, um dos organizadores da enciclopédia, né? Sim, mas eles acabaram tendo algumas divergências filosóficas. O Voltaire não concordava com a visão do Rousseau, por exemplo. O Rousseau, o cara do Bom Selvagem. Isso. O Voltaire achava que a civilização era um passo importante na evolução humana, que a gente não podia simplesmente voltar a viver na natureza como animais. Faz sentido. E depois de Genebra, ele se mudou para Ferney, uma propriedade na fronteira entre a França e a Suíça. E lá ele viveu até o fim da vida, escrevendo, recebendo visitas, lutando por causas que ele acreditava. Ele era tipo um ativista dos direitos humanos da época, né? Isso. Ele defendia a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, a justiça. Ele se envolveu em vários casos famosos, defendendo pessoas que tinham sido acusadas injustamente. Ele é um cara corajoso, né? Enfrentava o poder para defender o que achava certo. Sim, ele não tinha medo de ninguém. E ele também se posicionou contra o fanatismo religioso, principalmente depois do terremoto de Lisboa, em 1755. O terremoto que matou milhares de pessoas. Esse mesmo.
E muita gente na época viu o terremoto como um castigo divino, uma demonstração da ira de Deus. Uma visão bem fatalista, né? Pois é. E o Voltaire se revoltou contra essa interpretação. Ele escreveu um poema famoso questionando a ideia de um Deus vingativo, que puniria as pessoas por seus pecados. Ele defendia a razão, né? Sim, ele acreditava que a gente devia usar a razão para entender o mundo, para combater a ignorância e a superstição, e ele também criticava a ideia de preconceito, que ele definia como uma opinião sem julgamento. Ou seja, julgar as coisas sem conhecer, sem ter base. Exatamente. E ele falava de vários tipos de preconceito, como um preconceito sensorial, que é quando a gente julga as coisas só pela aparência. Tipo quando a gente acha que uma pessoa é má só porque ela tem cara de brava. É, tipo isso. E ele também falava do preconceito físico, histórico e religioso. E ele defendia a ideia de que a gente devia usar a razão para superar esses preconceitos. E ele colocava a razão acima de tudo, né? Sim, ele era um defensor da razão, da liberdade de pensamento. Ele criticava a Igreja Católica, que na época tinha muito poder e era muito repressora. Ele era meio anticlerical, né? Ele não era ateu, ele acreditava em Deus, mas criticava a forma como a religião era usada para controlar as pessoas. E ele escreveu uma obra que causou muito barulho, Dicionário Filosófico. Sim, era tipo um dicionário de ideias, sabe? Com verbetes sobre vários temas, desde política até religião. E ele criticava tudo e todos, do rei à igreja. Como foi a repercussão? O livro foi censurado, claro, mas fez um sucesso enorme, as pessoas liam escondido. E as ideias do Voltaire influenciaram muito o iluminismo, um movimento intelectual que defendia a razão, a liberdade e o progresso. E esse movimento influenciou a Revolução Francesa, né? Sim, as ideias do Voltaire ajudaram a plantar as sementes da Revolução. E ele também escreveu a obra mais famosa dele, Cândido, que conta a história de um jovem ingênuo que passa por várias aventuras e desventuras pelo mundo. E Cândido é uma crítica ao otimismo exagerado, né? Isso. O Voltaire critica a ideia de que tudo acontece para melhor, no melhor dos mundos possíveis. Ele mostrava que o mundo era cheio de injustiças, de sofrimento, de absurdos. E ele defendia que a gente devia lutar para melhorar o mundo, né? Sim, ele acreditava que a gente não podia simplesmente aceitar o sofrimento, a injustiça, a gente devia usar a razão e a ação para mudar as coisas. Ele era um otimista em relação ao potencial humano, mas um pessimista em relação à realidade do mundo. Essa é uma boa definição. E no fim da vida, o Voltaire voltou para Paris, foi recebido como um herói e morreu pouco tempo depois, em 1778. Nossa, ele viveu bastante, né? Para a época ele era bem longevo. E ele deixou um legado enorme de ideias, de obras, de lutas. Ele foi um dos grandes pensadores do seu tempo e as ideias dele continuam a nos inspirar até hoje. É verdade. Ele nos ensinou a questionar, a pensar por conta própria, a lutar por um mundo melhor. E ele fez isso com inteligência, com humor, com coragem. Ele não tinha papas na língua e isso incomodava muita gente, mas também inspirava muitas outras. E o que a gente pode aprender com Voltaire hoje em dia? Acho que a principal lição é a importância de ser crítico, de não aceitar tudo o que nos dizem sem questionar. De usar a razão para entender o mundo e para lutar por aquilo que a gente acredita. Ele nos ensinou a ter coragem de ser diferente, de pensar fora da caixa. E a não ter medo de defender o que a gente acha certo, mesmo que isso signifique enfrentar o poder. Ele era um rebelde com causa, um defensor da liberdade e da justiça. E ele fez isso com estilo, com ironia, com sarcasmo. Ele era um mestre da palavra e usava suas habilidades para provocar, para fazer a gente pensar. E para terminar, fica a pergunta. Como Voltaire reagiria ao mundo de hoje? Com todas as suas complexidades, seus desafios, suas injustiças? É uma boa pergunta. Acho que ele ficaria horrorizado com algumas coisas, como o fanatismo religioso, a violência, a desigualdade. Mas acho que ele também se alegraria com os avanços da ciência, da tecnologia, da medicina. E com certeza ele continuaria lutando por um mundo mais justo, mais livre, mais racional. E com certeza ele usaria o humor e a ironia para criticar tudo que ele achasse errado. O Voltaire nunca perderia sua capacidade de nos fazer rir e pensar ao mesmo tempo. E essa é a grande lição dele. A gente pode lutar por um mundo melhor sem perder o bom humor. É isso aí. Valeu por mergulhar com a gente na mente de Voltaire. Até a próxima. Tchau, pessoal. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal